Boa tarde, pessoal. Então, sejam bem-vindos aí mais uma vez. Essa vai ser a nossa primeira palestra mesmo, né, da Semana de Engenharia Mecânica. O nosso primeiro convidado aí é o professor Marcelo Save. Então, o professor Marcelo Save, ele é doutor em Engenharia Mecânica pela PUC-Rio, com pós-doc na Texas A&M. Ele é professor titular da FRJ, né, lá do Fundão, bolsista de produtividade 1A do CNPq e cientista do nosso estado pela FAPERJ, e recentemente foi listado entre os pesquisadores mais influentes do mundo, né, entre os top 2%. O professor Marcelo tem mais de 400 artigos em periódicos e congressos, tem 5 livros publicados. Ele foi também coordenador das últimas 2 edições do Invent for the Planet. Ele foi coordenador da equipe que foi campeã, das equipes que foram campeões. Ele é presidente do Comitê de Materiais e Estruturas Inteligentes da BCM. E hoje ele vai apresentar para a gente uma palestra sobre mecânica não linear e estruturas inteligentes. Então, professor Marcelo, obrigado aí pela disponibilidade. Seja bem-vindo aí, é uma honra ter o senhor com a gente. E aí, quem quiser fazer alguma pergunta, pode deixar no comentário aí do YouTube durante a apresentação. E aí, no final, a gente tem um tempo para pergunta, e aí eu faço essas perguntas para o professor. Obrigado aí, professor. Obrigado, Lucas. Obrigado aí a toda a comissão organizadora aí. É um grande prazer poder estar aqui. É uma pena a gente não poder estar pessoalmente, como eu falei antes aí, né? Para a gente poder conhecer toda a infraestrutura pessoalmente e tudo mais, mas um dia conseguiremos voltar a fazer isso, né? Então é um grande prazer aí, fico muito feliz aí com o convite. Então, podia botar minha apresentação aí, por favor? A ideia seria a gente, então, falar aqui sobre estruturas inteligentes de uma maneira geral, e eu vou tentar fazer um apanhado envolvendo diferentes aplicações e diferentes sistemas envolvendo essa ideia de materiais inteligentes. Então, vamos começar? Eu vou começar com uma motivação que seria a bioinspiração, né? Então, o que seria essa bioinspiração? A ideia da bioinspiração é que a gente busque inspiração no projeto de engenharia em sistemas naturais ou sistemas biológicos, né? Essa ideia tem motivado uma série de novas aplicações que envolvem novos materiais, sistemas neuronais, até a trajetória de pássaros aqui, como a gente está vendo, ou peixes, né? A gente usar isso, por exemplo, para a robótica, como uma motivação para a robótica e para definição de trajetória, até de satélites e coisas do tipo. Então, isso é o que a gente chama, de uma maneira geral, de bioinspiração, e essa bioinspiração é importante para a gente buscar assim, algumas coisas nos novos projetos de engenharia, né? Na busca por inovações e coisas diferentes, vamos chamar dessa maneira. Então, o que contém essa bioinspiração aí dos sistemas em geral, sistemas de engenharia, né? Quais são as principais características? A gente poderia elencar aqui adaptabilidade, inteligência, complexidade e padrões. Essas são as características principais que a gente poderia elencar como sendo fundamentais nesses sistemas biológicos ou nos sistemas naturais. E aí, indo um pouco para o contexto da engenharia, quais seriam os pontos centrais que a gente tem que investigar para que consiga fazer essa bioinspiração? Eu classifiquei em 2 grupos aqui. Seriam os materiais e as estruturas inteligentes e a ideia de dinâmica não linear, causa e controle. Em breve eu vou deixar claro o que significa isso, mas vamos guardar esses 2 tópicos aqui. Então, a ideia, assim, o exemplo talvez mais emblemático da bioinspiração seria isso, quer dizer, pensar num avião que ele pudesse ser inspirado no voo de um pássaro. O que significa isso? Significa, e aí vocês estão vendo um vídeo aqui da NASA, né, de um avião bioinspirado da NASA, significa que eu vou, de alguma maneira, movimentar as asas, mudar as configurações do avião, de tal forma que eu tenha o melhor desempenho desse avião. E, para isso, eu preciso usar sensores e atuadores, né? Os sensores para identificar qual seria a melhor condição desse voo, né? E os atuadores para que eu consiga mudar a forma do avião. Então, isso seria a ideia da bioinspiração, a ideia dos materiais inteligentes, como que eles apareceriam nesses sistemas bioinspirados, né?
A outra ideia, a ideia da dinâmica não linear, que eu comentei, seria o quê? A gente tentar olhar para a natureza e verificar que existem ritmos, né? Vamos chamar de ritmos, que seriam as formas de resposta dinâmica que os sistemas apresentam. Então, percebe, eu botei aqui no lado o coração e do outro lado o cérebro. O lado do coração, qual seria o sinal elementar que a gente tem para medir como está um coração? Seria um eletrocardiograma, certo? Esse eletro, eu estou mostrando aqui esse eletro normal. Então, o eletro normal ele tem uma característica de ser periódico, né? Ele se repete ao longo do tempo. Então, esse seria o comportamento normal do coração. Quando o coração começa a ter um comportamento mais complexo, eu estou tendo algum comportamento patológico, tipo uma fibrilação, uma coisa do tipo. Isso, ele deixaria de ter esse padrão normal, passaria a ter um padrão irregular, né, que seria a patologia. Por outro lado, quando eu olho para o cérebro, eu vou ver exatamente o contrário. O eletroencefalograma, ele é tipicamente caótico, irregular. E quando ele sincroniza e se torna regular, significa que eu estou tendo um ataque epilético, tendo um mal de Parkinson, alguma coisa do tipo. Então, percebe, existem ritmos normais que são patológicos, ou melhor, existem ritmos normais que são regulares, que é o caso do coração, existem ritmos normais que são irregulares, que é o caso do cérebro. E o oposto também é verdade, quer dizer, o ritmo irregular para o coração seria um ritmo patológico, e o ritmo regular para o cérebro seria patológico. Então, eu consigo ter ritmos regulares e irregulares, normais ou patológicos, dependendo da aplicação. Isso é uma motivação para a gente explorar tanto os ritmos regulares quanto os irregulares no projeto de engenharia. Eu não preciso pensar apenas que, por exemplo, o comportamento caótico é indesejável, certo? Então, isso é uma coisa importante para a gente guardar aqui também. Só que o que acontece? Esses ritmos precisam ser controlados, né? Então, se eu pensar na natureza, existe uma série de mecanismos que regulam a dinâmica do sistema, né? E esses mecanismos é que tornam esse comportamento caótico interessante, de certa forma, né? Então, se a gente olhar aqui, é um exemplo mais emblemático que tem, quando isso aqui seria um satélite, né, perto da Lua, e esse satélite, o cometa Halley ia passar perto da Terra, né? E nunca tinha sido medido o que era uma cauda de cometa, né? A gente não sabia, além dos poetas, né? A gente não sabia o que era a cauda do cometa. E aí a ideia foi pegar esse satélite e colocar na cauda do cometa para tomar medidas e saber o que era aquilo. Só que esse satélite, para fazer essa manobra aqui, ó, não tinha combustível para fazer essa manobra. Ou seja, apesar de próximo, o combustível aqui não seria suficiente. Então, o que o pessoal fez? Tentou explorar, de alguma maneira, as órbitas instáveis que existiam num problema de 3 corpos aqui, basicamente a Lua, um planeta aqui e o próprio satélite, né? E aí, baseado nisso, você consegue fazer uma trajetória desse tipo aqui. Depois, eu não vou seguir aqui porque eu vou me atrapalhar, mas enfim, se deu 5 voltas aqui em volta da Lua, aí usou o efeito Stirling, que mandou para lá, foi, e aí entrou na cauda do cometa. Essa manobra, com uma trajetória extremamente complexa, não gastou o combustível todo que não era suficiente para fazer essa manobra aqui. Isso a gente começa a visualizar que nem sempre a complexidade é uma coisa ruim, né? Então, você vê, eu estou falando de uma manobra dessa, e para falar, para ser rigoroso, essa manobra aqui, depois se repetiu uma manobra similar, então 2 manobras dessa aqui gastaram menos combustível do que se gastaria para andar em linha reta aqui. Então, essa é a ideia do controle, né? Do controle de caos que a gente poderia explorar. Seria explorar a ideia de que dinâmicas complexas, mas que com órbitas que pertencem à dinâmica do sistema, elas são desejáveis em muitas situações. Tá? Então, com isso a gente completa aquelas 3 coisas que eu falei no início, né? Os materiais inteligentes, a dinâmica não linear e o controle, né? Com isso, a gente consegue começar a visualizar
dentro desse contexto, como que a gente iria explorar, em termos de aplicações, alguns sistemas desses. E aí, então, eu vou falar para vocês um pouco aqui sobre alguns desses desafios, né, que seriam os materiais inteligentes, de uma maneira geral, colheita de energia, por exemplo, usando materiais piezoelétricos, a morfagem de estruturas, origamis e o controle de caos. Tá? Então, vamos tentar falar disso tudo aqui. A primeira ideia é tentar formalizar o que é um material inteligente. Né? Tem gente que não gosta do nome, porque acha que os outros materiais são burros, né? Mas a ideia não é essa, né? A ideia é que esses materiais eles são chamados de inteligentes porque eles possuem um acoplamento multifísico, vamos dizer assim. O que seria um acoplamento multifísico? Acoplando, por exemplo, o campo elétrico do o campo mecânico, o campo magnético com o campo mecânico. Né? Esse acoplamento confere uma possibilidade de adaptabilidade desses sistemas. Então, aqui eu elenquei aqui alguns desses materiais inteligentes, né? As ligas com memória de forma, os materiais piezoelétricos, né? Os materiais eletrorreológicos, magnetorreológicos. Qual seria a ideia desses materiais? O magneto estrictivo possui um acoplamento magnetomecânico. O piezoelétrico é eletromecânico. A memória de forma é um termomecânico, e assim por diante. Então, existem vários materiais que poderiam se enquadrar aqui, né, nessa categoria. Então, vamos tentar visualizar aqui o que significa. Aqui é um piezoelétrico clássico, tá? Que eu estou deformando e gerando uma corrente elétrica. Aqui é um material magnético clássico, onde eu estou botando um ímã, e vocês vão ficar vendo o vídeo aqui, vão ver como ele vai mudando a forma, vai mudando a rigidez, a geometria e etc. E esse aqui é uma liga com memória de forma. Eu basicamente deformo uma mola, e aí eu coloco na água fria aqui para poder deformar. Ela vai deformar. Aparentemente fica aqui com uma deformação plástica, mas quando eu colocar na água quente, eu elimino essa deformação plástica. Certo? Então, essa é a ideia dos materiais inteligentes. Eu estou acoplando campos físicos diferentes, como, por exemplo, aqui no caso, a temperatura está fazendo o papel de indutor aí dessa transformação, né, de fase. Então, eu tenho uma transformação de fase que é induzida por um campo mecânico e térmico, e aí, combinando as duas coisas, eu tenho uma série de possibilidades aí. E aqui é bastante intuitivo, né? Eu coloco o ímã e consigo gerar isso tudo aqui que vocês estão vendo. Tá? Então, essa é a ideia dos materiais inteligentes. E aí eu posso pensar em aplicações as mais variadas, né? Desde movimento, exercer um movimento aqui num equipamento desse tipo aqui, sem contato nenhum, só com campo magnético, fazer acoplamentos aqui de tubulações, reproduzir o movimento contínuo dos músculos humanos, ou animal, né? Ao invés de, por exemplo, botar um motor de passo, que seria um movimento discreto, né? E colheita de energia. Eu posso pegar os carros que estão passando aqui numa estrada, eu boto aqui embaixo da estrada alguns pios elétricos, e na medida que o carro vai passando por cima, eu vou gerando uma deformação, que por sua vez gera um potencial elétrico que eu armazeno numa bateria ou acendo uma lâmpada, faço o que tiver que fazer com essa energia, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? De uma maneira geral, a gente está usando essas propriedades aí dos materiais inteligentes, pensando em uma série de aplicações aí diferentes, né? Então, dentro desse contexto aí, por exemplo, da colheita de energia, a gente poderia pensar em uma série de aplicações possíveis, mas eu vou elencar só algumas aqui. Isso aqui é no metrô de Tóquio, onde botou umas pastilhas dessa piezoelétrica na roleta do metrô, então todo mundo que passa aqui está gerando energia, e eu uso essa energia para alimentar as catracas aqui, por exemplo. Uma boate aqui inteligente, verde, né, onde todo mundo dançando na pista está gerando energia, e essa energia é usada para tocar música, ou para iluminar a pista, o que quer que seja, né? O lance dos carros que eu comentei, mas a gente pode pensar ainda, se a gente está pensando hoje em dia da necessidade premente de energia renovável, né? E, além disso, de carregar dispositivos portáteis, né? Pensa que esses dispositivos portáteis, hoje em dia a gente acaba a bateria, não é que a gente não tem uma tomada, né? Então eu poderia usar o meu caminhar aqui na sola do meu tênis, ou o movimento da mochila, para gerar uma energia que poderia carregar um celular ou uma coisa do tipo, um computador, um laptop, né? Tudo isso seria bastante útil, independente de eu ter uma tomada
em casa ou não, mas eu posso estar na rua e não ter essa tomada. E eu posso também usar isso em grandes estruturas, como estruturas civis, ou como asa de avião, ou mesmo na produção de petróleo. Então, percebe que aqui, se eu conseguisse gerar energia lá no fundo do poço, eu evitaria, por exemplo, lançar umbilicais aqui, né? Então, são economias muito significativas, eu não precisar de tantos umbilicais aqui para descer um cabo elétrico para carregar um sensor, por exemplo, alimentar o sensor ou carregar uma outra coisa qualquer. Eu poderia ter baterias lá embaixo e eu poderia usar a vibração dessas colunas aí para gerar uma energia e fazer isso. E aliado a isso, ainda tem mais um detalhe. Eu poderia, de alguma maneira, usar, combinando, né? Eu vou gerar energia, mas também eu vou reduzir a vibração indesejável. Isso pode acontecer, por exemplo, na asa do avião. Eu posso estar com o fenômeno de flutter, induzindo uma vibração excessiva, e eu uso essa geração de energia para reduzir a vibração. Então, eu estou, além de gerar energia, eu estou também fazendo uma coisa benéfica do ponto de vista estrutural, certo? Então, isso aqui são algumas aplicações importantes. Como é que eu vou testar isso em laboratório, né? Esse aqui é o protótipo clássico de laboratório, né? É uma viga, tá vendo aqui uma viguinha, eu tenho uma massa concentrada aqui na ponta da viga e eu tenho piezoelétrico colado nessa viga. E essa viga, então, está excitada aqui transversalmente, e aí, de alguma maneira, eu estou aqui excitando a vibração está excitada aqui por um shaker, né? E eu estou excitando aqui essa minha viguinha. Então, o meu análogo aqui do oscilador seria isso aqui, um sistema massa-mola amortecedor, como excitação de base, e um piezoelétrico que gera energia elétrica. Então, é um sistema eletromecânico, né? Olhando para cá, aqui estaria meu oscilador mecânico, né? Nessa variável Z, e nessa variável Q seria a minha variável elétrica. Então, existe um acoplamento eletromecânico que bota uma equação elétrica aqui a mais, só que isso existe um acoplamento, né? O Z está aqui e o Q está aqui, né? Então, essa é a ideia do meu oscilador. Percebe que eu estou falando aqui com características lineares, um oscilador eletromecânico linear. O que acontece? É claro que eu estou gerando pouca energia aqui. Então, qualquer aumento da minha capacidade de gerar energia é importante aqui. Então, isso é a motivação central de como eu melhoro a eficiência dessa conversão eletromecânica, como que eu vou conseguir, de alguma maneira, gerar mais energia com a mesma vibração de excitação, né? Com a mesma energia de vibração disponível no ambiente. Então, essa pergunta é respondida de várias maneiras diferentes, mas a gente tem aqui uma série de estudos hoje em dia, onde a gente está botando, basicamente, buscas por configurações mais eficientes, né? Então, a gente tem uma série de situações aí onde eu tenho configurações, onde eu vou melhorando as configurações para conseguir melhorar a minha capacidade de gerar energia, certo? Aqui é um trabalho que a gente tem feito lá no nosso laboratório, a tese do Virgílio, onde basicamente a gente está usando assim, isso aqui é aquela viguinha original, a gente pode usar uma placa, ou a gente pode usar aqui tipo uma pizza, né, com 4 fatias de forma regular, né, homogeneamente, quer dizer, 4 fatias iguais, ou eu posso usar aqui uma pizza de 8 fatias com tamanho de fatia diferente. E aí a gente consegue ver que eu estou aumentando o número de graus de liberdade. Então, por exemplo, o meu sistema linear seria esse preto aqui, né? Então, se eu estou na ressonância do meu sistema, está ótimo. O linear resolve. Mas se eu saio um pouquinho do lado aqui para a ressonância, venho para cá, por exemplo, eu já não consigo gerar mais energia nenhuma, né? E esses sistemas multimodais, né? Eu consigo gerar para uma faixa de frequência muito maior, né? Então, essa aqui é a ideia, eu tentar, de alguma maneira, quando eu tiver uma variação da energia de vibração na entrada, eu estou gerando muito mais energia do que a minha viguinha aqui, né? O caso preto aqui, tá vendo? Então, eu consigo gerar. É claro que se eu tivesse aqui na situação vermelha, que é cravado aqui, né? Não tem nenhuma variação da minha frequência de excitação, por exemplo, eu estaria bem no linear, mas isso não acontece nunca, né? Imagina lá a asa do avião, ela não vai vibrar sempre na ressonância, ela vai entrar na ressonância, sair, etc. e tal, né? Então, a fonte de energia disponível, existem incertezas nisso, a gente não sabe quais são,
e por conta disso a gente tem essa importância de pensar em dispositivos melhores, né? Outra característica que a gente pode explorar são não linearidades desse tipo aqui, né? Então, por exemplo, eu posso usar aqui ímãs para criar esses poços aqui. Então, ao invés de oscilar aqui na situação verde, eu estaria oscilando aqui, por exemplo, na situação preta. E o que está induzindo aqui essa situação preta são ímãs, né? A situação, o ímã vermelho aqui está gerando uma situação diferente aqui, né? Então, eu posicionando ímãs em concordância ali com as variações da minha frequência de excitação, eu também consigo melhorar a capacidade de gerar energia. Então, percebe? As não linearidades são extremamente importantes para eu gerar mais energia. Então, isso é outra coisa que eu falei no início, né, que o caos poderia ser desejável. Da mesma maneira, as não linearidades são muito desejáveis aqui, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que guardar como mensagem. Às vezes, a gente é educado, né, a fazer assim, vamos linearizar esse problema que é mais fácil resolver. Tudo bem, mas ao linearizar o problema, eu posso jogar fora uma série de soluções de engenharia que são úteis, né? Então, essa é uma mensagem importante que eu deixo aqui. Aqui, falando de não linearidade do ímã, a gente poderia falar de não linearidade constitutiva do meu piezoelétrico, por exemplo. Então, percebe que aqui, aquele termo de acoplamento eletromecânico que eu falei, né? O modelo linear não teria esse termo quadrático aqui, e esse aqui tem o termo quadrático. Só para a gente ter uma motivação, a gente está vendo que esse termo quadrático bate muito melhor com o resultado experimental do que o linear. Então, a gente também, no projeto, estaria efetivamente tendo um resultado muito melhor do que usando o modelo linear. Certo? Outra característica usualmente desprezada é essa característica do comportamento histerético, né? Então, eu poderia ter aqui uma esterese, né, que está aumentando aqui, percebe? O tamanho da esterese aqui no vermelho é maior do que no verde, que é muito maior do que no azul. E aí aqui a gente está vendo que isso isso tem, né? Pode não, isso tem uma situação de ótimo aqui que eu posso explorar, né? Então, dependendo do tamanho da esterese, eu vou ter o ótimo em condições diferentes, e isso tem que ser levado no projeto, né? Então, a ideia de que eu preciso explorar as não linearidades, ela é muito importante. E isso acontece toda vez que eu penso em situações de inovação, certo? Em outras palavras, é isso que eu quero dizer. Pensar em soluções que já existem, tudo bem, mas não vou inventar nada novo, né? Pensar nas situações que não existem, eu preciso dar liberdade para o sistema, vamos chamar assim, né? E dar liberdade para o sistema muitas vezes colocar uma não linearidade aí no problema, tá certo? Colocar não, explorar, né? Essa é a palavra mais correta. Outra maneira que a gente pode ter de aumentar aquela faixa, né? Então percebe aqui essa figura, eu estou botando de novo o linear aqui, ó, e eu posso aumentar essa faixa aqui, ó, usando impacto, né? Então eu estou usando aqui um batente, e esse batente, então, transforma o meu sistema desse aqui nesse aqui. É claro que o batente limita a minha amplitude. Então, assim, se eu pensar bem, de novo, se eu tiver na ressonância, é muito melhor o linear. Mas a partir do momento que eu tenho uma perda aqui, ó, nesse pedacinho, mas tenho um ganho nesse pedaço todo aqui, né? Então, dependendo da minha variabilidade aqui da frequência, isso aqui pode ser bastante interessante, tá? Então, isso é outra maneira de eu explorar o impacto, né? Ou explorar a não linearidade, melhor dizendo. Bom, outra coisa que a gente também pode explorar é os ruídos, né? Assim como a gente falou do caos, que ele eventualmente ele é interessante, o ruído também pode ser interessante. Quer dizer, na verdade, o ruído pode estar colocando energia no sistema, e essa energia é o suficiente porque eu preciso, né? Então, aqui o que eu botei? De novo, aquele mesmo oscilador eletromecânico aqui. O que a gente está botando aqui? Estamos colocando um termo aqui, ó, de ruído aqui na minha estação.
Então, para isso, a gente quantifica aqui, usando umas ferramentas, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas a gente pode quantificar isso do ponto de vista matemático, né? E aí, o que a gente poderia mostrar? Que o aumento do ruído poderia melhorar bastante a eficiência aqui do meu sistema, né? Por quê? Porque eu estou saindo de uma situação, lembra aquele problema lá do duplo poço que eu falei, né? Eu estou saindo de uma situação onde eu estou preso num poço da direita, por exemplo, para uma situação onde o poço da direita saiu para cá. Então, percebe, eu estou com uma resposta aqui bem mais complexa, isso aqui é um movimento periódico, isso aqui é um movimento caótico, mas eu saio dessa condição de periodicidade para uma situação de periodicidade de baixa amplitude para uma coisa caótica de alta amplitude. E, obviamente, se eu estou falando de alta amplitude, eu estou gerando muito mais energia, né? Que é o meu interesse aqui. Então, percebe, de novo, a situação caótica ela é mais interessante do que a situação periódica, né? Usualmente, se eu comparasse duas condições periódicas, as duas com grande amplitude, a periódica é mais interessante. Então, se eu tivesse uma situação periódica com grande amplitude, ela é melhor que a caótica. Mas se eu comparar uma periódica de baixa amplitude com uma caótica de alta amplitude, a caótica é bem melhor, certo? Então, a definição dos conceitos passam a ser importantes, né? Quer dizer, como é que eu posso fazer isso? E aí começa eu ganhar riquezas de possibilidades aqui, né? Então, aqui eu tentei, de alguma maneira, isso aqui é o resultado também da tese do Luan, eu tentei fazer uma comparação aqui, né? Então, percebe, aqui é uma situação periódica presa aqui no lado esquerdo, outra periódica, percebe que essas três periódicas aqui, ó, elas são periódicas, mas de baixa amplitude, que é diferente dessas três aqui, ó, que essa e essa, que são periódicas de alta amplitude. Então, é claro, se eu pudesse escolher, essa aqui seria a melhor condição, periódica de alta amplitude. Depois eu tenho uma periódica de período, sei lá o que é isso aqui, azul seria período 6, mais do que período 6, ou uma periódica de período 5, certo? Mas, percebe, e eu tenho ainda a caótica, né? Então, eu tenho que olhar o tipo de resposta com a minha necessidade. Então, eu não quero evitar o caos a qualquer custo, eventualmente o caos é interessante. E você percebe que esse meu diagrama mostra que tem muitas regiões vermelhas aqui, que são essas caóticas. Então, é melhor eu estar numa região aqui, ó, vermelha, que está gerando isso aqui, do que eu estar numa região restrita aqui, por exemplo, essa aqui verde, né? Onde eu tenho muito pouca margem de manobra aqui, né? De variabilidade, né? E aqui, só para visualizar melhor, aquilo que eu estava falando de ficar preso no poço ou não, né? Esse caso aqui, eu estou preso aqui nesse poço. Aqui eu não estou preso, eu estou vindo para cá, né? Então, se eu pensar na energia potencial, eu posso ver que eu posso estar preso nela ou não, né? Seriam esses dois casos verdes aqui. Tá? Então, percebe qual é a mensagem que eu quero dar com essa slide aqui? É que eu preciso, para explorar essas características todas, eu preciso conhecer profundamente a dinâmica do sistema, né? E aí vem aquela motivação extra, né? Não basta eu fazer, se eu linearizar esse problema, eu joguei tudo isso aí fora. Tá? Então, esse é um dado importante, né? Quando a gente lineariza, joga boa parte da dinâmica fora, boa parte das possibilidades que eu teria fora também. Então, agora eu vou passar para um outro material inteligente, que seria esse de ligas com memória de forma. Qual é a ideia dessas ligas com memória de forma? Lembra daquele videozinho que eu mostrei lá atrás? Eu tinha uma mola, eu deformava aquela mola, aí eu colocava na água quente, a mola voltava à forma original. Aquele fenômeno é esse aqui, ó. Eu aplico aqui, ó, uma tensão. A partir desse ponto aqui, eu tenho uma transformação de fase. Aqui eu volto a responder elasticamente na nova fase. Então, tipicamente seria uma martensita, e aqui uma outra variante da martensita, né? E aí aqui eu vou respondendo elasticamente aqui e fico com uma deformação residual, que seria a mola estendida. Aí eu vou, esquento, boto na água quente. O que significa aqui? Eu venho para esse eixo aqui, que é a temperatura, né? Então, isso aqui é tensão, deformação, e aqui é temperatura. Quando eu venho para a temperatura aqui, ó, eu começo a aumentar a temperatura e volto ao estágio
de deformação zero. O que provocou isso aqui foi mudança de temperatura. Então, meu carregamento mecânico gerou uma deformação residual, minha mudança de temperatura gerou isso aqui. É equivalente a fazer isso aqui, né? Nessa figura da esquerda aqui. Eu aplico a tensão, gerei esse efeito aqui, uma transformação, uma reorientação de fase, vamos chamar. Depois eu esquento, eu volto para uma outra fase. Então, tipicamente, eu estou falando aqui em cima de austenita, aqui embaixo é martensita, e aqui é outra variante de martensita, tá? Quando eu aumento a temperatura dessa liga, ou seja, para altas temperaturas, né? Essas letras aqui estão representando temperatura de transformação de fase, tá? Início e fim de transformação austenítica, início e fim de transformação martensítica. Quando eu estou aqui em cima, quer dizer, eu estou nessa situação agora, ou seja, acima dessa temperatura, eu estou na fase austenítica. Quando eu aplico o campo de tensão, eu gero essa mesma variante que eu gerei aqui, ó. Eu gerei uma variante de martensita. Então, eu induzi essa transformação de fase agora por tensão, eu fico aqui com uma resposta elástica, e quando eu descarrego, eu induzo a transformação inversa. Então, percebe que é como se esse laço de esterese aqui, né? É como se ele estivesse andando aqui na medida que eu mexo na temperatura, tá? Então, eu estou descendo isso aqui, até que quando eu desço, eu chego nessa situação aqui. É como se eu estivesse botando esse eixo aqui, ó, aqui, né? Aqui assim, né? Então, eu estou gerando aqui uma deformação residual, coisa que aqui não existe. Então, isso aqui é o que eu chamo de pseudoelasticidade, a alta temperatura. Isso aqui é o que eu chamo de memória de forma, né? O nome é memória de forma por razões óbvias, né? Eu lembro a forma que eu tenho aqui, né? E aqui pseudoelasticidade, porque isso aqui aparenta ser uma elasticidade, só que não é, porque eu tenho essa dissipação de energia por causa do laço de esterese, né? Parece elasticidade no sentido assim, cessado a carga, cessa o efeito. Mas eu pago o preço de uma dissipação de energia, né? Então, essa dissipação de energia ela pode ser explorada em várias aplicações também, né? E da mesma maneira que isso aqui pode ser explorado também. Então, eu vou mostrar alguns exemplos disso aqui. Isso aqui, ó, é uma roda que a NASA estudou para mandar o veículo para Marte. Por quê? Porque aqueles veículos acabam quebrando muito facilmente a roda. E aqui, explorando a pseudoelasticidade, eu não quebraria. Tá? Então, vocês vão ficar vendo aqui esse vídeo. Mas isso aqui eu também tenho outras aplicações, tipo esse arco ortodôntico aqui, ó. Isso é tipicamente 90% desses arcos aqui é feito com essa liga níquel-titânio, que é uma liga que apresenta essa pseudoelasticidade. Eu também posso explorar memória de forma em stents, em filtros. Aqui eu entro com o filtro na corrente sanguínea fechado. Quando eu paro de dar um banho salino ali no filtro, que é feito por um catéter, né? O próprio sangue, a temperatura do corpo abre o filtro e aí eu consigo filtrar coágulos. Né? Que é a mesma ideia disso aqui, né? Um mecanismo de abertura que eu posso usar, por exemplo, para painel solar em satélite. Eu tenho uma luva pré-comprimida, quando eu esquento, ela expande e quebra o parafuso. Né? Que é a mesma ideia para prender aqui o flange sem aplicar torção nesses parafusos aí, certo? Então, eu estou evitando torque, o que evita a tensão cisalhante, o que reduz, assim, sei lá, em 30% a fadiga desses materiais aqui. Tá? Melhora em 30%. Né? Não aumenta a fadiga, mas melhora o desempenho em relação quando eu aplico a torção mais ou menos em 30%. Outras aplicações mais ou menos óbvias para isso dizem respeito à morfagem de estrutura, né? Então, aqui é um hidrofólio, aqui é outro hidrofólio, aqui é um robozinho que anda sozinho, e aqui anda sozinho não é a palavra correta, né? É um robô autônomo, né? E aqui é para mudar aqui isso aqui é uma motivação acústica, né? Para reduzir o ruído de uma turbina. Então, a Boeing fez esse projeto junto lá com a Texas A&M, e isso aí estava em teste até pouco tempo atrás para botar nos aviões. Francamente, eu não sei. Porque tem que rodar o avião aí para botar em avião comercial, tem que rodar pelo menos 5 anos em teste. Então, esse artigo foi de 2007, entrou no teste. Eu não sei se já está em algum avião comercial ou não, mas a ideia era essa, tá?
E aplicações dinâmicas, a gente pode pensar também em situações como absorvedor dinâmico de vibrações, que são normalmente sintonizados numa determinada frequência, né? Mas a ideia aqui é que essa sintonia seja adaptativa, né? Ou seja, eu vou alterar a frequência de sintonia mudando a temperatura. Então é muito interessante essa aplicação, tanto para estruturas civis, como isso aqui é um stock bridge, né? Que se coloca em linhas de transmissão, por exemplo. Então isso é uma aplicação bastante interessante em vários aspectos. Então, esses materiais com memória de forma, assim como os materiais inteligentes de uma maneira geral, eles têm uma complexidade exatamente por esse acoplamento, né? Então, eu vou ilustrar essa complexidade constitutiva, né, com os materiais inteligentes aqui, memória de forma. O que significa isso? Aqui o acoplamento é termomecânico, né? Em outro caso seria um magnetomecânico, eletromecânico. Então, o que a gente pode observar aqui experimentalmente nessas complexidades? Esse aqui é um acoplamento, transformação de fase, plasticidade. Isso aqui plasticidade induzida por transformação de fase, onde eu tenho uma plasticidade dentro da superfície de escoamento. Isso aqui é uma assimetria, tensão, compressão, tração, compressão, ou seja, a curva tensão-deformação é diferente na tração e na compressão. Isso aqui são os sublaços devido à transformação incompleta. Isso aqui é um fenômeno de dependência da taxa. Quer dizer, é como se fosse um efeito viscoso, né? Onde eu aplico tensões, taxas de deformação diferentes, tenho resultados diferentes. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia da quantidade de fenômenos complexos que a gente tem nesses materiais, né? E aí eu preciso de ter uma abordagem consistente, né? Então, o que a gente está falando aqui é de uma abordagem termodinamicamente consistente. Eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente a gente está falando aqui da segunda lei da termodinâmica, e aí, baseado nessa segunda lei da termodinâmica, eu vou formular o meu problema pensando numa energia livre responsável por descrever a parcela reversível do fenômeno e uma energia de dissipação responsável pela parte irreversível do fenômeno. Tá? Com isso, a gente consegue propor modelos constitutivos termodinamicamente admissíveis. Tá? Então, esse aqui é um modelo que a gente vem trabalhando há muitos anos, né, com a colaboração de muitos colegas aí, no final vou dar o nome deles aí para a gente ter os devidos créditos, mas basicamente, só para a gente ter uma ideia, isso aqui é elasticidade, tá? O resto o que significa? Esses betas são transformações, são as fases do material, transformação de fase, aquela austenita, martensita, duas variantes da martensita. Isso aqui é plasticidade, que é uma plasticidade clássica, porém existe o acoplamento plástico, transformação. Isso aqui também é plasticidade. Isso aqui é aquela Transformation Induced Plasticity, que é o TRIP, né, que eu chamei lá atrás. Enfim. E aí, com isso, a gente consegue, usando, obviamente, algoritmos apropriados, né? Então, eu estou mostrando aqui alguns algoritmos que a gente usa, basicamente partição do operador, que a gente chama, né? Que seria o seguinte: eu resolvo o problema dinâmico, elementos finitos, aí pego o resultado, jogo no meu modelo constitutivo, e aí eu volto aqui. Então, eu consigo dividir o problema em partes e resolver cada parte separadamente, que é mais ou menos um problema de preditor-corretor, né? Como a gente faz aqui dentro do modelo constitutivo, seria esse quadro do lado. Eu também resolvo o problema, digo que não tem transformação, se satisfizer as restrições, bem, senão eu faço uma projeção, que é a mesma coisa que eu faço aqui na plasticidade. Tá? Vou entrar em detalhes, mas só para mostrar a consistência aí do algoritmo. E aí a gente vê que eu consigo reproduzir as minhas curvas de tensão e deformação, aqueles vários fenômenos que eu descrevi lá atrás, a gente consegue descrever bem. Aqui a pseudoelasticidade, aqui a memória de forma, os sublaços, a assimetria, tração, compressão, né? A gente consegue boa concordância numérico-experimental, tá? Aqui o Transformation Induced Plasticity, que a gente consegue ver os vários ciclos aqui, ó. Tá vendo aqui que tem ele completa aqui, mas não volta para o zero, né? Isso aqui é uma plasticidade induzida pela transformação de fase, tá? Então a gente consegue uma boa concordância, e aí a gente trabalhou nesse modelo em uma série de aplicações
que a gente usou em diferentes perspectivas, tá? Aqui o carregamento tridimensional, mostrando aqui, a gente faz o ajuste aqui, e aí consegue também uma boa concordância numérico experimental. A gente também conseguiu descrever fadiga desses materiais, acoplando aquele modelo anterior, variáveis de dano contínuo aqui. Então, essas variáveis de dano contínuo são dependentes da transformação de fase aqui, da plasticidade, da elasticidade também, né? Então, aqui estaria uma fadiga de alto ciclo, a fadiga de baixo ciclo, e aqui o que a gente chama de fadiga funcional, né? Que é o material perder a capacidade de atuação. Então, a gente com isso consegue descrever bem, e a gente vê aqui que a fadiga funcional claramente mostrada aqui, né? Quer dizer, eu vou ciclando o material, ele vai perdendo a capacidade de atuação, né? Depois de muitos ciclos, ele tem uma esterese pequenininha, ao invés dessa esterese grande aqui, né? Está aqui, né? Comparando essa com essa, né? O primeiro ciclo com o último, né? Então, a gente consegue visualizar isso e consegue descrever isso com boa concordância com esses dados aí. E aí nós usamos essa modelagem para tratar coisas mais simples, como molas, por exemplo, que é o que a gente vai usar em alguns experimentos aqui, né? Então, a gente também consegue uma boa concordância numérico experimental, assumindo, por exemplo, que a transformação de fase ela é homogênea na seção da mola aqui, né? Então, eu tenho uma transformação homogênea, que não é realidade essa hipótese, né? Mas se isso aqui for pequeno, né? Se o tamanho da mola for pequeno, em relação ao tamanho dela, obviamente, eu consigo reproduzir isso de uma forma de um modelo bastante simplificado, né? Então, é uma coisa interessante do ponto de vista de aplicação, eu tenho um modelo simples assim. Então, aqui, a gente mostra também alguns testes experimentais que a gente fez para mostrar um fenômeno interessante aqui, né? Porque uma das aplicações interessantes que a gente tem nesses materiais é explorar a diferença do módulo elástico, por exemplo, da austenita para a martensita. Eu posso ter uma diferença de até 4 vezes aqui. E com isso eu modifico a rigidez dessa estrutura de uma maneira significativa, e aí com isso eu posso explorar essa ideia dinamicamente, por exemplo, né, onde eu tenho uma estrutura mais flexível, menos flexível, e eu consigo alterar aquele negócio do setar qual é a ressonância do sistema, mudando a temperatura. Mas o que acontece aqui é que se eu tiver grandes deslocamentos aqui dessa mola, né? Percebe aqui, eu estou fazendo um teste com pequenos deslocamentos e com grandes, né? O que acontece se eu tiver grande? É como se a mola estivesse tendendo a virar um fio de novo, né? E aí eu começo a não ter a mesma rigidez aqui, tá vendo? Se aqui eu tinha uma rigidez aqui e aqui parecida, aqui eu começo a ter bem diferente. E eu começo a ter, por exemplo, aqui, tá vendo que é mais ou menos o dobro, né? De 5 para 10. E aqui é o contrário, né? Eu inverti, né? É maior aqui embaixo, ó, do que em cima. Então, apesar de eu ter o módulo da austenita maior, a rigidez da austenita fica menor por causa da não linearidade geométrica, né? Então, isso é um fenômeno que é difícil de ser explicado, mas a gente conseguiu explicar bem aqui com esses testes experimentais e a modelagem, fazendo elementos finitos também, né? Mostrando exatamente essa variação aqui quando eu estou aumentando o deslocamento aqui da mola, tá? E aqui é uma explicação mais rigorosa, né? Onde a gente começa a incluir, junto com a torção, a flexão do fio, né? E aí, se eu fizer um modelo desse aqui, combinando as duas coisas, que seria um modelo bidimensional, ao invés de ser um modelo unidimensional, a gente consegue representar bem esse tipo de comportamento, tá certo? Então, enfim, a conclusão que eu estou fazendo aqui é o seguinte: a gente propôs um modelo tridimensional que agora eu posso aplicar, por exemplo, para tratar torção e flexão, e a partir disso a gente consegue descrever uma série de aplicações aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui seria uma ideia de morfagem, né? Onde, lembra aquele vídeo que eu mostrei lá da asa do avião se movendo? A ideia é que com a atuação via memória de forma, eu consigo sair desse perfil aqui, ó, que seria um perfil de cruzeiro, né? Que seria o azul, para um perfil de aterrissagem, sem usar atuação pneumática ou hidráulica, certo? Só com a mudança de temperatura desses enxertos com memória de forma.
Então, isso mostra uma aplicação interessante na morfagem, né? E aqui, fazendo uma simulação disso nesse winglet, né, a ponta da asa do avião, né, mostrando como que a gente consegue fazer essa evolução. Isso aqui é interessante porque a Embraer ela falou para mim assim, 5, 10 graus está bom. A gente conseguiu aqui mais de 50 graus de variação dessa asa aqui, né, tá vendo aqui, né? É uma significativa mudança aqui que a gente consegue com memória de forma, né? Então, isso é uma outra coisa interessante aí do ponto de vista de morfagem. E aqui um experimento que está lá no nosso laboratório, isso é uma asa de aeromodelo, né? Que o aerodesign nosso lá usa. Então, a gente fez esse teste aqui em laboratório e a ideia agora é, na sequência, a gente, de alguma maneira, botar isso para voar num aerodesign para ver se isso é interessante ou não. Claro, esse movimento eles fazem com aquele motorzinho... eu não sei se é um servo hidráulico, enfim, é um motorzinho pequenininho, a gente tira o motor e bota 2 molas, né? Então o peso da estrutura é bem menor do que se eu tivesse na solução tradicional, tá? Bom, então, do ponto de vista dinâmico, né, o que eu posso explorar falando de memória de forma? Eu posso explorar as características esteréticas que a gente mostrou lá da pseudoelasticidade, e as mudanças de propriedades que são devido à mudança de temperatura, induz a transformação de fase, e aí eu mudo a propriedade, por exemplo, o modo elástico, a rigidez, como eu mostrei que é possível alterar. E com isso, consequentemente, eu consigo, de alguma forma, mudar a quantidade de ponto de equilíbrio, qual ponto de equilíbrio eu estou oscilando, eu consigo impor controle, enfim. É uma série de aplicações que eu poderia explorar nesse sentido. Então, vamos lá. Vou mostrar algumas coisas aqui, pensando aqui no oscilador massa-mola amortecedor simples, onde agora a minha mola tem memória de forma, certo? Então, percebe? Esse aqui seria um oscilador simples elástico, né? Esses 3 primeiros termos aqui. Inércia, dissipação e rigidez. E aí eu estou acrescentando isso aqui tudo aqui por causa da equação constitutiva de memória de forma. E esses betas aqui são calculados com outras equações diferenciais. Então, eu troco esse meu probleminha aqui por esse problema todo aqui, tá? E aqui está tipicamente o que acontece. Quer dizer, a baixa temperatura, eu tenho esses pontos de equilíbrio aqui, que são decorrentes da transformação de fase, enfim. Eu estou oscilando aqui na fase martensítica, né? E quando eu aumento a temperatura, eu passo a ter pseudoelasticidade. Então, essa pseudoelasticidade vai ser o quê? Eu ando aqui pela esterese, e aí eu vou convergir para um sistema elástico, né? Depois que eu dissipar a energia, eu vou ficar oscilando aqui igual o massa-mola comum, né? A diferença, então, é essa dissipação de energia por causa da esterese, tá? Isso aqui, obviamente, é vibração livre, né? Se eu botar forçamento, aí muda tudo, né? E quando eu boto forçamento, como é que a coisa mais emblemática para a gente observar é isso. Se eu botar um oscilador linear na ressonância, sem amortecimento, eu tenho esse fenômeno, né? Quer dizer, eu entro em ressonância, vou aumentando a amplitude até estourar, vai para infinito, né? Quando eu boto memória de forma, num dado momento eu passo a bater na esterese, e aí a esterese passa a dissipar energia, que é o que eu estou vendo aqui, né? Então, aqui eu estou entrando na esterese, eu peguei esse sistema e limitei ele pela esterese aqui. Onde que isso aí é interessante? Em muitas situações, mas onde é que a gente pode pensar que é uma coisa interessante? Isso aqui é um amortecimento inteligente, só funciona se aumentar a amplitude. Se não aumentar, não tem dissipação, né? O caso clássico disso é o terremoto, né? Terremoto eu não quero propor nada diferente de uma coisa linear, desde que não tenha terremoto. Quando tiver, eu não quero que quebre a estrutura, né? Então, essa aqui é a ideia. Esse aqui é o trabalho do professor Lucas Vignoli aí, onde a gente fez essa análise, né? Colocamos memória de forma para segurar uma estrutura. Então, o que acontece? Eu tenho que ver qual é a minha situação ótima aqui de esterese para que eu consiga reduzir, né? Então, isso aqui é o sinal do terremoto, e aqui a gente está vendo, né? Dependendo da condição,
Você vê a condição verde é pior do que a condição a vermelha, azul aqui, né? Que são essas aqui. Então, eu tenho que ver, otimizar qual é a melhor esterese para eu dissipar mais energia. Então, essa é uma motivação baseada naquela figura anterior da ressonância, né? Que a gente pode explorar esses materiais com memória de forma. Né? Mas o preço que a gente paga é a complexidade, eu já falei isso aqui, né? Só para a gente ter uma ideia, isso aqui eu estou mostrando 3 comportamentos, sendo um periódico e 2 caóticos, para o mesmo conjunto de parâmetros. Né? Essa é a ideia da multi-estabilidade. Né? Mudando a condição inicial, eu mudo o atrator para onde eu estou indo. Então, eu preciso conhecer bem a dinâmica do meu sistema para projetar esses sistemas aqui. Não basta eu falar assim, acho uma solução, beleza, é periódico. Não. Eu preciso conhecer bem a dinâmica que eu possa ser surpreendido, vamos dizer, né? Se eu não conhecer a dinâmica, eu posso ser surpreendido com comportamentos desse tipo aqui. O outro exemplo bastante emblemático disso é aquele absorvedor dinâmico de vibrações. Né? Todo mundo, acho que sabe aqui do curso básico de vibrações, né? Eu sei que tem muitos alunos aí que talvez não tenham feito vibrações, mas a ideia qual é? A ideia da ressonância é essa aqui, né? Eu tenho um pico aqui e a ideia do absorvedor é o quê? Esse aqui seria, esse preto aqui, ó, é esse comportamento aqui. Aí o que eu faço? Eu venho, acoplo um outro oscilador aqui, e aí ao acoplar esse outro oscilador, eu saio dessa resposta preta aqui, contínua, para essa aqui pontilhada. Então eu saio dessa condição de ressonância, que era aqui, e sair daqui e vim para cá. Isso aqui é muito interessante, desde que eu não caia aqui, né? Porque se eu cair aqui, eu volto para a ressonância. Então, o que eu estou mostrando aqui é o seguinte, ó, eu estou numa condição aqui, ó, essa setinha aqui, ó, onde eu caí aqui, né? Eu caí na nova condição de ressonância. Ou seja, eu projetei meu sistema para ficar aqui, por alguma razão eu vim para cá, que é do lado, e aí eu ferrei, né? O que eu faço? Eu mudo a temperatura, ao mudar a temperatura, eu saio de uma condição dessa aqui para outra, né? Quer dizer, digamos, da preta para pontilhada aqui, ó. E ao fazer isso, eu saio para cá, né? E aí eu fico numa condição dessa aqui. Então seria um absorvedor dinâmico de vibrações desse, que é sintonizável, né? Adaptativo. Né? Eu sintonizo no projeto e depois eu posso adaptar. O preço que eu pago, mais uma vez, né? Eu sempre estou mostrando aqui o preço das boas ideias, tem um preço a pagar. É conhecer bem a dinâmica, porque eventualmente eu posso ter saltos dinâmicos aqui, e aí eu posso sair de uma condição boa para uma condição ruim, depende dessas variações, né? São esses saltos aqui que eu estou mostrando com as setas. Tá? Mas, enfim, são situações interessantes. Aqui, só para a gente ver o que é um salto dinâmico, né? Eu estou mexendo na frequência desse oscilador aqui, e ao mexer nessa frequência, eu vou ver um salto aqui, ó, que vai sair de uma condição de altas amplitudes para baixas, né? Olha lá. Isso é um salto, né? Eu mexi de 1.5 para 1.51 e aconteceu isso. Isso é um típico salto dinâmico que acontece nesse tipo de estrutura. Eu preciso conhecer bem essa dinâmica para evitar esse tipo de situação, tá? Aqui é um outro experimento que eu queria mostrar para vocês, mostrando aquela ideia do absorvedor dinâmico, né? Então, aqui, ó, eu estou aqui nessa condição de ressonância aqui em preta, eu vou mexendo aqui na corrente elétrica, vou passar para vermelha. Ou seja, a amplitude é bem menor, né? Então, eu consigo, mudando a temperatura, sair dessa região aqui, preta, né? Para a região vermelha, que a amplitude é bem menor. Ou seja, é aquela ideia de ajustar a minha ressonância mexendo na temperatura, tá? Para a gente fechar essa ideia aí da memória de forma nas aplicações dinâmicas, agora eu vou combinar as duas coisas, né? Vou combinar o uso que a gente chama sinérgico de materiais inteligentes. Eu vou combinar um piezoelétrico com a memória de forma. Para que isso? Para que eu saia dessa curva tensão-deformação aqui vermelha, azul, para essa aqui laranja. Ou seja, o meu módulo elástico aqui vai mudar, portanto, a minha rigidez vai mudar, e ao mudar, eu estou mudando o comportamento, certo? A minha ressonância que era aqui,
vem para cá, né? E aí eu consigo tirar o meu sistema de uma situação de baixa energia para uma situação de alta energia quando for interessante. Então, mudando a temperatura, eu consigo gerar mais energia naquele sistema lá de colheita de energia, né? Então, isso aqui é uma combinação das duas coisas que eu falei até agora, né? A colheita de energia e a memória de forma, explorando essa questão da adaptabilidade aí. Tá certo? Outra aplicação interessante hoje em dia são essas estruturas autoexpansíveis, né? Então, um exemplo mais emblemático que a gente pode pensar são esses origamis. O que é um origami, basicamente? O origami eu pego uma folha de papel, que é uma estrutura bidimensional, e transformo numa estrutura tridimensional com dobras, né? Então, essa é a ideia dessas estruturas origamis. Para isso, eu tenho padrões de dobra, né? Eu mostrei aqui alguns padrões de dobra, e para cada padrão eu tenho uma estrutura diferente. Então, isso, em essência, é o que é um origami. Acho que todo mundo já ouviu falar de um origami. Eu também tenho várias aplicações hoje em dia, pensando, vamos chamar assim, estruturas inspiradas em origami, né? Que podem servir para acústica, para, tipo assim, barracas para abertura rápida, né? Que pode servir tanto para camping, mas também, principalmente, em regiões submetidas a terremotos e tragédias naturais, né? Aqui para abrir e fechar estruturas aqui para proteger do sol, por exemplo, né? Então, uma série de aplicações, né? Aqui, robôs biomédicos, né? Para levar, por exemplo, drogas para uma região específica ali do corpo humano, né? E mesmo aqueles stents que eu mostrei lá atrás, são stents aqui um pouco diferentes, tá vendo aqui, né? Que a ideia desse stent é que ele proteja aqui, né? Para que a gordura não penetre no meio daquelas tramas lá que a gente mostrou. Então, eu tenho uma série de aplicações interessantes usando origamis, né? Que vão desde aplicações biomédicas até aplicações aeroespaciais. Aqui uma outra aplicação aeroespacial, onde é uma antena para levar para o espaço. Então, percebe que uma antena desse tamanho não tem como levar para o espaço, né? Mas se ela for fechada, eu consigo chegar lá e abrir a antena, e ao abrir a antena eu consigo cumprir a função que a gente está querendo. E a atuação desses origamis pode ser com memória de forma. Então, eu posso botar pequenos elementos com memória de forma que promovem a abertura dessas antenas. Tá? Então, aqui um tipo de origami que a gente estudou. A nossa motivação central foi estudar modelos de ordem reduzida do origami, ou seja, eu estou pegando uma célula unitária dessa aqui, né, que eu estou mostrando aqui, e essa célula unitária seria representativa do origami todo. E esse origami, então, ele tem aqui um padrão de dobra. Eu estou vendo aqui uma molinha pequenininha, é memória de forma, e tem uma mola elástica aqui que promove. Então, eu esquento, ele fecha, por exemplo. Aí, quando eu esfrio, a mola elástica leva ele de volta, né? Isso é um esquema de atuação que a gente chama de bias, né? Em inglês. Pra falar a verdade, eu nem sei em português como chama isso, mas é isso aí, a mola elástica em contraponto com a mola com memória, né? Então, baseado nisso, a gente fez aqui uma análise da célula unitária, dessa roda origâmica, né? E essa célula unitária, então, a gente, com relações trigonométricas aqui, a gente consegue chegar no modelo da célula, assumindo, então, como eu falei, existe uma simetria da célula e existe uma simetria de toda a estrutura, ou seja, toda a estrutura se comporta a partir do comportamento de uma célula. Eu reproduzo N células, aquilo é minha estrutura origâmica. Essa é a nossa motivação. E com isso, o que a gente está mostrando é isso aqui. Eu consigo fazer uma análise aqui, ó, o origami fechado, o origami aberto, né? E eu consigo, então, fazer essa análise aqui dessa roda. E aí, esse modelo reduzido, com as várias... aqui a simetria, outros tipos de simetria, né? A gente comparou isso com elementos finitos para mostrar que essas hipóteses de simetria são boas numa determinada região, tá vendo aqui, né? Então, bate exatamente em cima, desde aqui até aqui. Aqui começa a ter uma divergência. Essa divergência, na verdade, ela está aparecendo por conta da deformação dos painéis aqui. Então, além da simetria, a gente precisa que o painel não se deforme, né? Então, quer dizer, toda deformação
está restrita nas dobras aqui, né? Nessas regiões de dobras aqui. Então, essa é a hipótese que a gente adota, e com isso a gente pode estudar dinâmica do sistema de uma maneira com poucos graus de liberdade, vamos chamar dessa maneira, tá? Então, isso aqui foi a análise que a gente fez dessa roda, né? E a gente, então, fez aqui uma comparação dessa roda origâmica andando num solo irregular. Então, aqui a gente está vendo uma coisa interessante, ó. Sem essa excitação secundária aqui, eu tenho um movimento periódico aqui dessa roda. Se eu botar essa excitação periódica secundária aqui, eu tenho uma resposta caótica, que significa que a roda vai ficar abrindo e fechando, passeando aqui, ó, toda aberta, de repente fecha, volta, e enfim. Então, de novo, né? É uma coisa bastante interessante o uso dessas estruturas origâmicas. Por outro lado, ela exige um conhecimento mais profundo aí da dinâmica, né? Então, essa é a aplicação que a gente estava pensando nessa roda, né? É usar para robôs de tal forma que eu conseguiria vencer obstáculos e de certa maneira, ter uma flexibilidade grande aí do robô, né? Então, baseado nesse estudo de uma única célula, a gente consegue modelar, por exemplo, esse robô aqui, né? Então, fizemos aqui, tá vendo? São 2 rodas. Então, a gente fez aqui toda uma análise dinâmica aqui, né? E digamos, a trajetória do robô, ela é imposta dessa maneira. Eu diminuo o raio ou aumento o raio do origami. E aí, com essa abertura e fechamento das rodas, eu consigo virar para a direita, para a esquerda, enfim. Eu defino a trajetória, né? Então, nós fizemos aqui uma análise dinâmica disso, né? É um sistema de 4 graus de liberdade, onde a gente tem restrições, além daquelas equações que eu mostrei antes, e aí a gente consegue fazer essa análise aqui, né? Eu venho aqui, esquento uma roda, depois esquenta a outra. Então, eu saio daqui, faço a curva para a esquerda, depois faço a curva para a direita. Isso é o que eu estou fazendo aqui. Aqui é um zoom mostrando, né? Eu venho andando, diminuo essa roda, viro para lá. Diminuo essa, viro para o outro lado. Então, eu consigo fazer trajetórias só mexendo no raio do origami aqui, né? E aí, é claro, o que acontece? Se eu começar a fazer aquecimentos diferentes, por exemplo, numa roda e na outra, eu começo a ter trajetórias diferentes, de novo. Voltando àquela questão lá que eu comentei, né? A gente precisa conhecer bem a dinâmica para poder saber o que vai acontecer de fato aí. Então, esses sistemas, eles têm uma grande capacidade assim, de novas aplicações, novas inovações, mas a gente precisa conhecer profundamente a dinâmica, né? Para poder explorar isso apropriadamente. Aqui só uma coisa interessante, né? A gente botou, por exemplo, digamos que a roda uma roda está submetida a um comportamento periódico, e a outra é um comportamento caótico, mas com o passar do tempo existe uma certa sincronização dessas rodas, né? E o resultado é uma dinâmica desse tipo aqui, né? Então eu tinha um comportamento caótico no início e depois ele fica contido aqui nessa região, né? Então isso seria a consequência dessa dinâmica aí do robô com essas rodas, uma roda num solo irregular, outra com um solo diferente, né? Como acontece com o carro também, né? Se eu pegar um carro e passar com uma roda no gelo e a outra está no asfalto, ou na lama, né? Uma parte na lama e a outra no asfalto, isso é uma consequência natural que a gente precisa investigar, né? Bom, então, para eu fechar agora a apresentação, eu vou só mostrar aquele último detalhe que faltava daqueles 3 coisas que eu comentei no início, né? Que foram os materiais inteligentes, suas possibilidades de aplicações, a dinâmica rica, né? Que eu mostrei vários exemplos aqui dessa dinâmica rica, e finalmente o controle, né? O controle, o que eu estou fazendo? De novo, na ideia de modelo reduzido, eu estou pegando uma antena dessa aqui, né, com memória de forma, estou pegando um trecho dela, né? Então isso aqui seria um trecho de uma antena dessa aqui, né? Estou pegando aqui, é o que a gente chama de mecanismo de 2 barras, né? Ou a treliça de von Mises, né? É outro nome que se dá para isso aqui. Isso aqui é famoso pelo snap-through, né? Que eu aplico uma carga aqui e de repente ele salta para a configuração simétrica essa aqui, né? Lembra? Eu não sei se vocês lembram disso, mas isso aqui foi um problema de um vazamento que houve na Baía de Guanabara, porque era uma tubulação de óleo que ficava
pousada no fundo da baía aqui, tá? Então ela estava nessa posição. E aí, por uma maré bateu ali e jogou ela para essa situação análoga lá em cima. Mas, obviamente, ela não aguentou, não resistiu a essa carga dinâmica e rompeu a tubulação aqui em cima, né? Ao romper, teve um vazamento gigantesco ali na Baía de Guanabara, e isso foi motivo de muitos estudos, mas o fenômeno por trás é esse snap-through, né? Então, o que a gente fez aqui? Basicamente, é um problema, de novo, de 1 grau de liberdade. Então, a gente colocou aqui um oscilador de 1 grau de liberdade, porque eu estou restringindo esse movimento a ser na vertical aqui, com memória de forma. Então, eu tenho aqui um modelo constitutivo um pouco mais simples que aquele que a gente usou antes, que é o modelo polinomial aqui. Percebe que... bom, está aparecendo aqui alguns termos aqui de quinta ordem até, né, se eu misturar esses termos todos aqui. E esses termos, então, de quinta ordem estão aparecendo. E eu tenho uma força de atuação aqui, dada pela mudança de temperatura. Então, ao mudar a temperatura da treliça, eu gero uma nova força aqui, que é a minha força de controle. O que tem de interessante aqui nesse trabalho é que isso aí é uma coisa assim, esquentar o material é fácil, resfriar não, né? Então eu esquento, eu passo a corrente elétrica, ele esquenta rapidamente. Mas para esfriar leva um tempo, e esse tempo depende da convecção, né? Então eu tenho um termo aqui de convecção, que é um limitante para esse meu sistema de controle. Então, o sistema de controle com restrição. A restrição é exatamente a velocidade de resfriamento dessa minha treliça aí. Então, aqui a gente está vendo o sistema sem controle, que é o sistema caótico, e aí eu identifico órbitas aqui periódicas instáveis dentro desse atrator. Essas aqui são algumas dessas órbitas, tá? Eu tenho 2 órbitas de período 1, 2 órbitas de período 2, 2 órbitas na verdade, 4 órbitas aqui diferentes, né? E uma órbita aqui também de período, sei lá que período é esse. Enfim, eu tenho várias órbitas aqui e eu posso estabilizar nessas órbitas. Lembra aquela figura que eu mostrei lá do satélite que ia para a cauda do cometa Halley? O que eu vou fazer é isso, eu vou pegar e estabilizar numa órbita dessa aqui, que pertence à dinâmica do sistema. Então, por causa disso, eu vou consumir pouca energia. Essa é a vantagem do controle de caos. Estabilizar uma órbita que pertence à dinâmica do sistema, ainda que ela seja instável. Tá? Então, é o que eu vou fazer aqui. Estou mostrando aqui as duas situações, sem controle e com controle. Então, sem controle é uma situação caótica, vocês podem observar aqui os movimentos e os gráficos aqui, todos com uma órbita bastante rica. E aqui ele é controlado nessa órbita de período 2, né? Então ele fica sempre nessa órbita de período 2 aqui, gastando muito pouca energia. Ou seja, pequenas variações de temperatura aqui são suficientes. Então a grande vantagem do controle de caos é essa. Eu gastar pouca energia para promover um controle. Para isso, eu tenho que conhecer quais são as órbitas periódicas instáveis, e para isso eu faço aplico essas técnicas especiais. Isso é o que o cérebro faz, né? Lá no início do trabalho aqui, da apresentação, eu mostrei para vocês o lance do cérebro, que ele era caótico por natureza, e aí essa é a vantagem do cérebro ser caótico. Ele sincroniza ali algum tipo de comportamento, e essa sincronização faz com que eu vá para uma órbita periódica instável dessa aqui. Tá? Então, esse seria o fechamento aqui de tudo que eu falei, né? Seria esse exemplo aqui da órbita instável aqui. Então, com isso, eu fecho aqui a apresentação. Não sei, para falar a verdade, não sei se eu passei do tempo aqui, mas espero que não tenha enlouquecido ninguém. Aí a gente agora não pode perceber a reação de ninguém, mas, enfim, eu termino aqui, então, agradecendo aqui a todo o meu pessoal aqui, vários alunos aqui que, no fundo, eu mostrei resultados de vários deles aqui, tá? Então, um agradecimento especial aí a todo o meu pessoal lá do laboratório, e vários colegas aqui também, alguns ex-alunos que trabalharam com a gente e que eu acabei mostrando alguns resultados aqui também, que agora são parceiros aí de cooperações científicas aí que a gente desenvolve em conjunto, tá? E só para encerrar aqui uma propaganda, muito desse material a gente tem aí nesses livros aí que estão disponíveis para quem tiver interesse em se aprofundar
estão disponíveis aí. Tá? Então, muito obrigado aí, desculpa aí se eu passei do tempo, eu acabei me perdendo aqui com o horário, mas espero que tenha sido interessante aí. Obrigado, Lucas, mais uma vez pelo convite. Valeu, professor. Obrigado aí pela palestra, acho que foi bem interessante aí. E aí, nós temos umas perguntinhas aqui, se eu não tiver muito enrolado aí com o tempo, puder responder Não, algumas claro. perguntinhas aqui. Vamos a elas. Então, beleza, então vamos lá. A primeira pergunta é em relação àquele, como o senhor mostrou lá, aquele algoritmo, né, que tem essa integração, digamos, do elementos finitos da parte dinâmica e com o modelo de transformação de fase do SMA. E aí o Leonardo perguntou especificamente como que é esse output assim, do ponto de vista de pesquisa, o que tem sido isso? O que tem sido desenvolvido, assim, né, para tentar melhorar, pelo que eu entendi da pergunta, é isso, o que tem sido desenvolvido para tentar melhorar, talvez, a convergência desse algoritmo. Bom, vamos lá. Basicamente, isso aqui, a grande vantagem disso aqui é o que eu chamo de partição do operador, né? Onde a gente consegue decompor o problema mais complexo em problemas mais simples. O exemplo clássico é a plasticidade, né? Então, o que acontece com aquele algoritmo clássico aí de return mapping? É um algoritmo preditor-corretor. O que significa? Eu vou dar um passo, eu dou um passo elástico, eu assumo que é elástico, ou seja, não existe plasticidade, e aí eu verifico a restrição do problema, que é que ele tem que estar dentro da superfície de escoamento, né? E aí eu verifico, ele não, ele está fora da superfície de escoamento. Aí eu projeto para ele voltar para a superfície de escoamento, certo? Então, isso é um preditor corretor. É isso. A transformação de fase, da mesma maneira, eu assumo que não tem transformação de fase, volto para cá. Então, essa ideia da projeção, ela é bastante consolidada e ela tem uma séria vantagem, né? Por exemplo, a plasticidade, se for um problema elastoplástico, você tem uma solução analítica para voltar para a superfície de escoamento. Se você tem viscoplasticidade, aí não tem. Aí você tem que ter algum algoritmo especial para verificar isso, né? Mas, por exemplo, na transformação de fase, como as fases estão entre 0 e 1, o fato de eu jogar para 0 e 1, então, assim, deu 1.5, eu vou e jogo para 1. Isso aí corrige praticamente todos os erros, entendeu? Então, a convergência disso é muito rápida e não tem grandes problemas. Já quando eu passo para cá, quer dizer, então, está claro aqui, né? Existe uma partição do operador na transformação de fase, existe outra partição do operador dentro da elastoplasticidade, e existe uma outra partição do operador quando eu estou falando disso aqui. Quer dizer, dinâmica, digamos, eu tenho a dinâmica e o modelo constitutivo. O modelo constitutivo é isso que eu estou falando aqui. Então, percebe, aqui dentro já tem uma partição do operador, e aqui tem outra, quer dizer, como é que é? Lembra que eu mostrei aqui a equação do oscilador? Só para dar um exemplo aqui. Essa equação aqui. Ó. O que eu faço para resolver essa equação aqui? Ó? Eu venho aqui, jogo um rangecuta aqui, dizendo que beta é conhecido. Aí eu venho com o valor de beta conhecido, jogo aqui. Aí eu vejo se eu estou dentro daquela superfície lá. Se eu tiver dentro, tudo bem. Meu trial, né, minha tentativa era verdadeira. Se eu tiver fora, é porque a tentativa não era verdadeira. Aí eu tenho um processo iterativo para fazer isso, certo? Então, é isso que a gente tem feito. Isso vale também para elementos finitos, né? A gente faz elementos finitos da mesma maneira. Então, o que a gente faz, do ponto de vista... Eu não sei se eu entendi a pergunta 100%, mas a gente pode pensar melhorar, digamos, qual é a melhor sequência de partições que eu posso fazer. Eu faço primeiro a dinâmica, depois a constitutiva, eu faço a primeira constitutiva, depois a dinâmica. Mas eu já adianto que, por eu estar num domínio bastante restrito, que é, por exemplo, na transformação de fase entre 0 e 1, a convergência é bastante rápida, entendeu? Beleza. E aí tem uma outra pergunta em relação ao custo também de SMA, se tá, porque a gente sabe que um material inteligente é um pouquinho mais caro, né? E aí como que o senhor vê isso, assim, nos últimos anos tem uma tendência de diminuir um pouco o custo, até para
incentivar as aplicações industriais, né? Então, a resposta é a seguinte, sobre custo. Quanto maior a dimensão da peça, maior o custo. Ou seja, você comprar um fio de memória de forma de diâmetro pequeno, o custo não é alto, aliás, é barato. Na medida em que você vai aumentando o diâmetro do fio, o custo vai ficando mais alto. Por quê? Porque as propriedades, para você manter as propriedades homogêneas ali, elas ficam mais difíceis. Contudo, tem um detalhe aí muito importante. Uma vez eu fui numa reunião na Petrobras e eu falei lá, eu estava preocupado com o custo. Aí o cara olhou para mim e falou assim: olha só, se você me der uma válvula atuada por memória de forma, para eu botar lá embaixo, que eu não preciso descer um umbilical, eu não vou nem perguntar quanto é o custo. Eu pago o que você falar que for. Então, essa ideia de custo, a gente tem que ter o cuidado, né? Muitas vezes, dependendo da aplicação, o que a gente acha que é caro não é caro. Para você mandar uma antena dessa para o espaço, fechada, chegar lá e abrir e funcionar, você pode cobrar o que você quiser por essa antena, porque a alternativa a isso seria você mandar, sei lá, quantos astronautas para ficar lá, sei lá quanto tempo, para você depois mandar várias missões com várias partes, e aí depois você monta para o astronauta montar isso lá em cima. Então percebe que a ideia de custo ela tem que vir junto do benefício também, né? Então tudo é custo-benefício. E a outra resposta também para baratear é compósito, né? Eu posso pegar fios com memória de forma, que são baratos, boto numa matriz de epóxi, por exemplo, e dou essa propriedade de memória de forma para a estrutura compósita, né? Então, há um custo muito baixo porque os fios são baratos. Então, também é uma outra solução de custo realmente, né? Beleza. E uma outra pergunta aqui é qual parâmetro que a gente pode usar para definir uma condição de uma resposta de uma estrutura como caótica? Então, eu sempre costumo falar assim, não existe sistema caótico, existe sistema não linear, e uma das características do sistema não linear é apresentar uma resposta caótica. Então, como é que eu pego um sistema não linear e coloco ele numa resposta caótica? De novo, se eu voltasse ali para aquele oscilador que eu mostrei, né? Aqui, ó, vou pegar essa figura aqui. Como é que eu cheguei nessa resposta caótica? É um conjunto de parâmetros. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui beta 1,5, para outros tantos parâmetros fixos aqui, eu estou aqui, ômega é 1,6, gama é 0,5. Se eu pegar alfa menos meio aqui, ó, e beta meio, é caótico. Se eu for chegando para o lado, vai chegar uma hora, olha só, se alfa cair nessa região roxa, ele vai virar período 5. Se eu continuar diminuindo o alfa, ele volta a ser caótico. Então, é uma combinação de parâmetros que me dá a resposta caótica. Por essa figura, eu estou vendo um mapeamento disso, né? Dá para eu ver que eu consigo construir as respostas caóticas para uma determinada gama de combinações de parâmetros. Para outras, tipo essa preta aqui, eu estou numa resposta de período 1, certo? Então, se eu estou com aqui beta é meio e alfa é menos 1, se eu posso andar para o lado aqui, para o outro, eu estou periódico. Se eu for aqui para cima, idem, né? Então, depende dos parâmetros. É uma combinação de parâmetros, eu gero respostas caóticas ou não, né? Beleza. Bom, então acho que era isso. Depois tem mais algumas perguntas aí, mas a gente está com o tempo um pouco corrido, e depois eu passo para o professor Marcelo e a gente responde lá no comentário do vídeo. Tá bom, professor? Tá bom. Se quiser continuar, eu estou à disposição. Não tenho... Beleza. É só porque a gente está com outro palestrante lá que está esperando, mas eu agradeço aí bastante a apresentação do senhor. Obrigado aí pela disponibilidade mais uma vez. Foi bem interessante a sua palestra. Obrigado, professor. Valeu, eu que agradeço aí o convite. Um abraço a todos aí. Tchau. Tchau, tchau.